Buscando se esquivar da responsabilidade pela depredação dos edifícios dos três poderes em 8 de janeiro, o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional de Lula, Gonçalves Dias, mentiu ao menos 11 vezes durante seu depoimento à Polícia Federal em abril. As declarações facilmente desmentidas deixaram claro aos investigadores que não se pode confiar em suas palavras. Na lista de inverdades ditas pelo militar às autoridades está a de que ele não tinha conhecimento dos atos radicais que estavam sendo programados para o dia 8. Na verdade, ele mesmo encaminhou à Agência Brasileira de Inteligência uma convocação que circulava em grupos nas redes sociais com planejamentos de invasão à Praça dos Três Poderes. G. Dias mentiu ao dizer que não recebeu alertas da ABIN sobre o caso, ao negar saber se a ABIN baseava-se em dados da Agência Nacional de Transportes Terrestres e sobre outros tópicos também. O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho depôs nesta quinta-feira na Comissão Parlamentar de Inquérito das Pirâmides Financeiras. O colegiado investiga a empresa 18K Ronaldinho por um suposto esquema de pirâmide que prometia até 400% de lucro por mês por meio do investimento em criptomoedas. No início da sessão, o presidente da CPI, deputado Áureo Ribeiro, disse que o jogador foi convocado à CPI por ter supostamente usado a credibilidade dele para levar milhares de brasileiros a investir suas economias em uma empresa que prometia lucro fácil. Ao apresentar sua versão aos deputados, Ronaldinho, porém, negou que seja fundador ou sócio da 18K e disse que os sócios da empresa, na verdade, usaram o nome dele indevidamente. Antes de prestar depoimento nesta quinta, Ronaldinho já havia faltado 2 vezes ao colegiado. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, acionou o criminalista Celso Machado Vendramini na Justiça, pedindo uma indenização de R$50 mil por ter sido chamado de advogado do PCC durante um júri popular em São Paulo. Alexandre alega que Vendramini feriu sua honra ao lhe imputar fato inverídico, ofensivo à sua reputação e desrespeitou a atuação como integrante da Corte Máxima. Em razão do mesmo episódio, Vendramini também é alvo de uma representação que tramita perante o Tribunal de Ética e Disciplina da Seccional Paulista da Ordem dos Advogados do Brasil. O advogado é conhecido por representar PMs acusados pelo massacre do Carandiru. Após reclamações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre as aeronaves que servem à presidência, a Força Aérea Brasileira passou a buscar um modelo que esteja dentro dos padrões do petista. De acordo com informações do colunista Rodrigo Rangel, do Metrópolis, a aeronáutica pretende optar por um avião de luxo usado pelos sheiks do Oriente Médio e que deve custar algumas centenas de milhões de reais. No início de seu mandato, Lula adquiriu um Airbus 319, mas queixou-se pessoalmente com a cúpula da FAB sobre falta de espaço e baixa autonomia da aeronave. O presidente quer um modelo que ofereça mais espaço interno em suas viagens e que possa fazer voos longos sem escalas. A ideia é comprar um modelo que esteja em bom estado, que tenha suíte, sala de reuniões, escritório e possa receber convidados com conforto. Deputados da oposição protocolaram um pedido de impeachment do presidente Luiz Inácio Lula da Silva por causa de declarações recentes nas quais o chefe do executivo afirmou que a cassação do mandato da ex-presidente Dilma Rousseff teria sido um golpe de Estado. O pedido de afastamento de Lula já foi assinado por 40 parlamentares até a noite desta quarta-feira. Dos 40 signatários, 31 são deputados do PL, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. O pedido trata sobre falas de Lula em uma entrevista à imprensa em Luanda, em Angola, no último sábado. Ao comentar sobre o arquivamento da ação de improbidade pelas pedaladas fiscais, o presidente afirmou ser necessário reparar a ex-presidente por ter o seu mandato cassado em 2016. O autor do pedido de impeachment é o deputado Ubiratã Sanderson. A Secretaria de Estado de Saúde de Goiás informou que o cantor gospel Regis Danese, que sofreu um acidente de carro nesta quarta-feira na BR-153 em Jaraguá, em Goiás, foi transferido para Goiânia em razão do trauma grave que sofreu após a colisão.
O artista tinha sido hospitalizado inicialmente no Hospital Estadual de Jaraguá, Dr. Sandino Amorim, na mesma cidade onde o acidente aconteceu. De acordo com uma nota emitida pela Pasta da Saúde, Danese passou por um primeiro atendimento em Jaraguá, onde foi detectado um quadro de politraumatismo. O cantor estava consciente, orientado e recebeu medicação para a dor. Um exame de tomografia computadorizada detectou fraturas em 3 costelas, no externo e no punho. Danese foi submetido a uma laparotomia exploratória durante a madrugada em razão de uma perfuração no intestino. O cantor possui o estado de saúde geral grave e respira espontaneamente. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou um novo regime fiscal que substituirá o antigo teto de gastos com 2 vetos, conforme lei publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira. Chamado de arcabouço fiscal, durante toda a tramitação, o novo regime teve sua aprovação finalizada no Congresso no último dia 22, em uma segunda votação na Câmara, depois de ter passado também pelo Senado. Pela nova regra, as despesas serão limitadas a 70% do crescimento real das receitas em 12 meses até junho do ano anterior, com piso de 0,6% e teto de 2,5%. 2 trechos foram rejeitados, um sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias e um sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal. O apresentador Faustão, de 73 anos, concedeu uma entrevista ao jornalista Lucas Pazin, do portal UOL, na qual falou sobre sua saúde. O comunicador passou recentemente por um transplante de coração após ser diagnosticado com insuficiência cardíaca. Apesar de ainda estar hospitalizado, Faustão afirmou que está se sentindo ótimo e que não tem nada para reclamar. Ele disse também que sente como se seu coração batesse ainda mais forte. Faustão afirmou que quer motivar a doação de órgãos e falou que se não tivesse fé, não estaria vivo. O apresentador agradeceu aos médicos que o assistiram e também ao Sistema Único de Saúde, que é o responsável por todo o sistema de transplante no Brasil. Por fim, Faustão declarou que não é porque tem dinheiro que está bem.